Livro de Juízes, capítulo 11. Era então Jeftá o Gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jeftá. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jeftá e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jeftá fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jeftá e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jeftá da terra de Tobi. E disseram a Jeftá: Vem, e sê-nos por cabeça para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jeftá disse aos anciãos de Gileade: Porventura não me aborreceste a mim, e não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim, quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jeftá: Por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jeftá disse aos anciãos de Gileade: Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. E disseram os anciãos de Gileade a Jeftá: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos, conforme a tua palavra. Assim Jeftá, com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jeftá falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispá. E enviou Jeftá mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: Que há entre mim e ti, que vieste a mim pelejar contra a minha terra? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jeftá: Porquanto saindo Israel do Egito, tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-me, pois, agora, em paz. Porém Jeftá prosseguiu ainda em enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: Assim diz Jeftá: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas e nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e chegou até Cádiz. Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis, e assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojaram-se da além do Jordão. Porém não entraram nos limites dos Moabitas, porque Arnon é limite dos Moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhe Israel: Deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Sion não se fiou de Israel para este passar nos seus limites. Antes Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Sion com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel, e os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que Quemós, teu Deus, desapossasse diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor, nosso Deus, desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel? Ou pelejou alguma vez contra eles? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas,
em todas as cidades que estão ao longo de Arnon? Por que o não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel, entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jeftá, que lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jeftá, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jeftá voltou um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me saíram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jeftá passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jeftá a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou seus vestidos e disse: ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais seu pai: faça-se-me isto, deixa-me por 2 meses que vá, e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha votado. E ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jeftá, o Gileadita, por 4 dias no ano.